estamos aqui para mais um podcast. Hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta Vanessa Michel. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. E o nosso assunto hoje será sobre a importância da fisioterapia pélvica na incontinência urinária, após câncer ginecológico, antes e após parto e na sexualidade. Vanessa, seja bem-vinda, muito obrigada pela tua presença. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui falando, da fisioterapia. É algo que ainda em 2025 não se vê tanto, sendo falada. Hoje a gente tem a internet e consegue alcançar um pouco mais de público e mesmo assim uma minoria, Eu vou apresentar a Vanessa, ela é fisioterapeuta com mais de 20 anos de atuação na área de saúde. Ela é formada pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, é pós-graduada em saúde uroginecológica e saúde da mulher em Minas Gerais. Ela possui formação completa em fisioterapia pélvica pela La Torre Educação em Florianópolis e atualmente é pós-graduanda em sexualidade humana. Ela é doula e ministra aulas e cursos para casais gestantes com foco em preparação para o parto e é proprietária da Clínica da Saúde da Pelve, onde ela tem um time que atua no cuidado especializado de gestantes na prevenção e reabilitação das disfunções do assoalho pélvico. Vanessa, então vamos começar. O que é a fisioterapia pélvica? Então, fala sobre ela. O que é a fisioterapia, A fisioterapia é a reabilitação. E a fisioterapia pélvica, então, a reabilitação do assoalho pélvico, que é a musculatura íntima. Claro que a gente também trabalha com uma questão de prevenção, assim como a fisioterapia pélvica, não só a fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia num contexto geral, ela pode trabalhar com promoção, prevenção e reabilitação. Mas hoje a gente encontra os pacientes já no consultório numa fase de reabilitação, E muitas questões poderiam ser evitadas precocemente se a gente conseguisse atuar mais na promoção e prevenção de saúde, Então, o que a gente faz? A gente avalia essa musculatura de assoalho pélvico, que é a musculatura íntima, como que está a condição desse músculo, Porque assim como o músculo íntimo, ele tem que estar funcional, assim como os outros músculos do corpo. Então, a gente tem que ter uma boa força, uma boa coordenação, a gente tem que ter um bom alongamento desses tecidos, a gente não pode ter presença de contratura, de aderências. E quando a gente avalia, a gente identifica que tem algo de errado, a gente trata, a gente devolve a função do músculo, Então, a função do fisioterapeuta é reabilitar para devolver a função do músculo para que a pessoa tenha a sua funcionalidade restaurada. Então, eu sempre gosto de trazer para uma realidade mais comum, Se a pessoa tem uma lesão no ombro que impede ela de pentear o cabelo, limita, a gente vai avaliar o que tem naquele ombro, se é uma fraqueza, se é, alguma coisa alterada ali, a gente trata, devolve a função, que seria, sei lá, uma extensão, uma flexão, e a pessoa vai pentear o cabelo de novo, Normalmente. E levando isso lá para o assoalho pélvico, então se a pessoa, por exemplo, perde uma urina, porque tá uma falha na coordenação dos músculos, a gente coordena essa musculatura para essa urina ser, continente, para a gente conseguir segurar essa urina, que é o correto. Vanessa, normalmente a incontinência urinária ela está associada em mulheres assim após o parto e com mais idade. Você tem experiência assim com incontinência urinária, por exemplo, em mulheres jovens que ainda não tiveram filhos? Sim, então a gente tem muito essa crença que a incontinência urinária está associada ao parto, principalmente o parto normal. E hoje o que a gente vê? Ela é uma disfunção em decorrência da gestação por si só. Porque quando a mulher está gestante, tem uma sobrecarga abdominal, uterina, isso tudo vai sobrecarregando a musculatura, os tendões, os ligamentos, e essa sobrecarga então vai conduzindo para essa incontinência. Às vezes na gestação a pessoa não perde tanto e aí após o parto começa a perder muito mais urina. Mas hoje a nossa realidade não é incontinência só em mulheres que já tiveram a experiência de ser gestante. A gente pega hoje muito consultório de pessoas jovens, 20, 25 anos, não tem uma idade hoje de incontinência. Inclusive estamos em tratamento com uma paciente de 16 anos, Então hoje a gente tem todas as idades.
Por quê? Porque não é só sobrecarga, né, abdominal ou ali que nem gera na gestação. A incontinência, muitas vezes, ela dá muito pela presença de tensão na musculatura. E a gente sabe que as mulheres, no contexto geral, ela é muito mais tensa do que os homens, né? Sim. Então, as mulheres são sempre tensas, os homens sempre mais relaxados, né? A gente tem essa tensão. E como a musculatura pélvica, né, é músculo, tal qual outras regiões do corpo, isso vai gerando essas tensões. Quando tem muita tensão, limita o movimento. Se a gente tem uma tensão, por exemplo, no pescoço, a gente tem um torcicolo e a gente impede o movimento, né? Que é uma contração involuntária do músculo. E lá embaixo não é diferente. Sim. Então, esse músculo tenso impede o quê? A bexiga de encher adequadamente e também de eliminar o seu xixi adequadamente. E essa questão de ficar falhando tanto no enchimento quanto no esvaziamento, a médio e longo prazo, vai desencadear uma incontinência urinária. E muitas vezes a pessoa tem outra condição que evolui para uma incontinência, porque a musculatura do assoalho pélvico, ela é responsável pela função tanto urinária, sexual quanto evacuatória. E é a mesma musculatura praticamente. Então, muitas vezes, uma pessoa constipada, ela evolui para uma incontinência. Por quê? Porque ela já é constipada porque tem uma musculatura muito tensa. E o que a gente tem, né? Olha na internet e vê exercícios de, né, contrai e relaxa. Então, se a pessoa tem muita tensão, não quer dizer que ela tenha fraqueza. Sim. E é baixíssimo assim, o número de mulheres que a gente precisa trabalhar realmente a força para tratar a incontinência. E aí, se a gente começa a fazer exercícios de força com o músculo todo tenso, a gente piora. E então, muitas vezes, a gente atende no consultório, eu tinha uma incontinência, daí eu comprei um curso de pomparismo para melhorar, e aí quando eu vi, a minha bexiga caiu. Porque começa a tensionar a musculatura mais do que ela já estava, né? Vanessa, atualmente a gente está tendo cada vez mais mulheres praticando atividades assim de levantamento de peso, né? Sim. Inclusive participando de campeonatos. A gente tem pacientes. Você atende pacientes com esse perfil? Sim. E seria indicado fazer uma fisioterapia para prevenir assim algum dano no músculo pélvico? Sim. Hoje a gente tem muitos boxes de CrossFit, né? Que tem uma atividade bem extenuante. A corrida está muito em alta. Luta, e o que a gente sempre recomenda? Não pare suas atividades físicas, né? Porque ninguém morre de incontinência, mas morre de condição cardiovascular, né? Então, às vezes é a única atividade do que brilhou o olho que a pessoa conseguiu se encontrar. Só que assim como a gente vai lá malhar, né, bíceps, glúteo, coxa, a gente precisa malhar também musculatura de assoalho pélvico. E não existe nenhuma outra modalidade, né, nem yoga, nem pilates, nem elevação pélvica na academia que vai tratar o músculo pélvico. Porque quando a gente vai avaliar a paciente, a gente tem que tocar lá na musculatura íntima. A gente pede uma contração e geralmente essa contração acontece na barriga, lá no abdômen, e não na musculatura pélvica, né? Então a gente precisa também deixar esses músculos fortes. Por quê? Porque vai ter uma carga enorme ali em cima, né? A pessoa começa com 20, 30, 40, 50, 100 quilos. E essa musculatura lá embaixo, coitada, ninguém tá olhando pra ela, né? Então hoje, se a gente colocar no YouTube ali competição feminina no cross, né? Aquele da barra, aquele clássico que faz aqui, a gente olha as mulheres perdendo xixi. E quando elas perdem, a galera, assim, vai à euforia, porque aquilo foi o ápice. Ela botou tanta força que perdeu todo o xixi. Até eu fiz um repost esses dias de uma pessoa fazendo esse esporte e se urinando toda, e a galera ali comentando assim, não, se eu perco o xixi rindo, imagina ela que tá com esse peso, isso é super normal na atividade feminina. Não é normal, ele é comum, mas a gente tem que tentar entender que comum é diferente de normal, né? A gente não pode normalizar perder xixi, porque hoje perde urina, amanhã perde útero e depois perde fezes. Né? Então, essa é a próxima pergunta que eu ia fazer. Então, sim, a gente tem esse perfil hoje de pessoas jovens do esporte que conseguem ou ver um vídeo da gente ali no Instagram e aí entender que sim, é importante e vem, mas não é a realidade de todo esportista, né? Além da incontinência urinária, incontinência fecal é bem comum? É bem comum. Ninguém fala, né? Ninguém sai por aí comentando, nem que perde xixi, muito menos que perde fezes, né? Às vezes até fala, nossa, me mijei de tanto rir, né? E como se fosse uma brincadeira ali, né? Mas ninguém vai contar que tá perdendo fezes. Só que a incontinência fecal, a incontinência anal, porque ela começa o quê? Não conseguir segurar um pum, né? E aí começa a perder aquele soine, que é só aquele mucozinho, e aí começa com fezes em pouco volume e vai aumentando. E sim, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela perde fezes há 13 anos. Começou eventualmente, um caso aqui, um episódio lá, e hoje ela não sai mais de casa. Ela se limitou a ir
por exemplo, só em médico, né? Tentou usar uma fralda, não se adaptou, então chegou num limite que alguém conduziu ela para fisioterapia, né? Diz que passou por diversos profissionais de saúde e nunca ninguém deu essa opção para ela. Então, sim, acontece muito a incontinência fecal, porque a partir do momento que a musculatura do assoalho pélvico, daí sim, né, tá muito hipotônica, muito fraca, né, não tem mais o que segurar. E o que tem lá dentro do intestino? Tem sensores. E às vezes esses sensores, eles estão muito desregulados, tanto hipersensíveis quanto hipossensíveis. Então pode gerar aquele caso de constipação, que a pessoa faz a força, né, não consegue evacuar todos os dias, que também não é normal, mas também pode acontecer do sensor nem perceber aquela presença de fezes ali, não é nem assim, nossa, eu tentei segurar e não deu. Não, tu nem percebe quando vê, já escapou ali as fezes, né? Uma queixa, Vanessa, que é comum, por exemplo, assim, a paciente, ela tem a vontade de fazer, de evacuar, e aí ela não consegue, parece que empurrar as fezes para fora. Aí a gente vai examinar, normalmente essas pacientes, elas têm, às vezes pacientes que não são de idade muito alta, mas elas têm, por exemplo, uma falha ali na musculatura, que pode ter sido uma ruptura na hora do parto, né? Esse tipo de tratamento, assim, a fisioterapia ajuda nesse tipo de constipação ou só cirurgicamente para corrigir isso? Então, a gente tem que avaliar, a gente tem duas partes ali, né, no final do ampola retal, ali no esfíncter, que uma parte é que controla a parte sólida e outra é mais a parte líquida, né? E aí, realmente, às vezes faz uma laceração tão grande durante o trabalho de parto que acontece muito também uma desinserção na musculatura ali. Então, às vezes, tem que corrigir cirurgicamente, né? Mas, assim, o que vai acontecer com o resto da musculatura? Ela vai acabar tentando compensar aquela que não está funcionando. Então, a fisio, de todo modo, ela vai ser essencial para um pré-operatório e talvez para um pós-operatório. Porque o pós-operatório vai deixar ali as aderências, enfim, inerentes à cirurgia, né? Mas tudo é passível daí de avaliação mesmo, né? Fisioterapia, né, tu trabalha com gestantes preparando para o parto, né? Então, esse preparo, ele ajuda a reduzir a incontinência urinária pós-parto, por exemplo. Sim, exatamente. Eu sempre brinco com as pacientes, né, que todo mundo nasceu e vai continuar nascendo com ou sem fisioterapia pélvica, né? Mas todo mundo que passa naquela porta do consultório, exceto os casos de dor sexual, 95%, se não mais, já foi mãe em algum momento da vida, teve gestante, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a preparação para prevenir, né, os efeitos deletérios da gestação. Porque é muito lindo, né, uma mulher gestante, mas não dá para romantizar toda a gestação por si só. Então, o que a gente faz? A gente faz essa preparação. A gente deixa a musculatura forte para continência urinária, né, para não perder o xixi, para ajudar no expulsivo, no caso de parto normal, mas também deixa uma musculatura que é mais alongada, mais elástica, porque é uma musculatura que está muito tensa e ela vai tensionar na gestação, não tem como ficar com a musculatura plena, com todo aquele peso em cima. Ela favorece o quê? A questão da laceração, né? Porque o músculo, ele tá muito duro, a criança vai passar. Se tiver preparado ou não, a criança vai vir. E o que acontece se ela estiver preparada? O risco de uma laceração de um grau maior, né, é muito menor. Lá no consultório, eu nunca tive paciente com grau 3, 4 de laceração. E os que acontecem grau 2, por exemplo, é muito pertinente ao desfecho lá no trabalho de parto, como foi posicionada aquela paciente, como foi conduzido. Está muito mais na relação. Elas mesmas chegam no consultório falando assim, eu vou te dizer, eu acho que lacerou porque eu estava assim, porque eu fiz. Elas mesmas conseguem entender, né? Então a gente faz todo esse preparo, tanto, eu digo, não é só para a maternidade, é para o pós-parto. Eu sempre falo, inclusive, né, antes do M de mamãe vem o M de mulher, né? Então a saúde íntima tem que ficar preservada depois. Uma laceração de grau 4, por exemplo, é disfunção para o resto da vida, né? Incontinência fecal, urinária, dor na relação, por aí vai, né? Vanessa, fisioterapia em paciente com pós-câncer ginecológico, né? Sim. Quais são as sequelas pélvicas mais comuns que você observa nas mulheres após esses tratamentos, né? Por exemplo, eu acho que se eu tivesse que escolher um câncer, pior câncer para a mulher ter seria o de colo de útero e o tratamento que ele vai, né? Então, a tua experiência com esse tipo de paciente? Então, a gente tem duas vertentes aí na questão do tratamento oncológico, né? Aquela paciente que, digamos, outro câncer, mas que faça BRAF, radioterapia, quimioterapia, ela vai atingir, mesmo se o câncer for aqui na orelha, né? Se fizer radioterapia, quimioterapia, né? A BRAF vai atingir mucosa. E a região íntima é uma mucosa, então vai ressecar, aquele tecido vai aderir, vai gerar muita fissura, né? E toda a questão de dor na relação mesmo. Fora que gera também
uma estenose ali do canal, então faz esse fechamento. E quando tem um câncer de colo, um câncer de útero ali, que tem que retirar o útero, o que a gente tem ainda? Mais as aderências à cirurgia, né? Porque é uma cirurgia que hoje é minimamente invasiva por robótica, tem vídeo, mas vai deixar a aderência ali, né? Do próprio ato cirúrgico. Pode ser o melhor médico, né? O melhor operador do robô, ele vai ter aderência. Então, ela tem que lidar com os efeitos colaterais de todas as terapias e mais a cirurgia. E o que a aderência faz no tecido, né? Então, quando a gente abre ali os lábios, a gente tem uma mucosa, que é a parte úmida. Então, é como se fosse a bochecha da gente por dentro. E ali a gente tem uma pelezinha bem fininha. E essa pele tem que estar o quê? Soltinha, porque aqui embaixo tem o quê? Circulação sanguínea, tem colágeno, tem irrigação, né? Tem toda a parte passando. Quando cola, que adere, é como se fosse um plástico ali. Então, qualquer coisa que vá roçar aqui, até mesmo um papel higiênico na hora de se secar, vai machucar, vai fissurar. Aquela fissura impede penetração, seja de relação sexual, seja de um exame ginecológico, né? Sim. Seja aquela questão também de ficar ardendo pós-xixi, abre campo para crescimento bacteriano, né, fúngico, infecções urinárias, candidias de repetição. Então, assim, a paciente oncológica é uma paciente que tem uma bagagem absurda para fisioterapia pélvica, né? E o detalhe, 1% chega na fisioterapia. Pois é, isso que eu ia te perguntar. São elas que te procuram ou é comum o colega, que talvez essa seja uma orientação que a gente possa dar aqui para o público, né? Que as pacientes, elas, sabendo que existe esse tipo de tratamento, paciente que passa por um tratamento de câncer de colo de útero, né? Que usa bacterapia, que fecha a vagina, então de saber que tem esse tratamento, né, Vanessa? De procurar você sabendo que isso existe, né? Eu vou dizer, a paciente oncológica vai fazer tratamento, já encaminha para físio, porque não precisa chegar lá no final daquele sofrimento de estar tudo fissurado, porque fica tudo cortado a região, fica igual um plástico, né? E chegar na físio é muito mais trabalho para o paciente, que vai ter que ir muito mais vezes na fisioterapia. É um tratamento que vai sair muito mais caro também, porque vai ser um tratamento mais longo. Quando ele chega precoce pra gente, a gente consegue, inclusive, já liberar esse paciente, toda a musculatura, toda a aderência, ele vai fazer as terapias dele, conforme vai fazendo, a gente vai liberando, e não vai deixando acumular ali, né? Então, o paciente que vai fazer o tratamento já encaminham. E é muito, olha, vou te dizer, é baixo os colegas médicos que nos encaminham. Os que nos encaminham hoje é aqueles que eu já fui no consultório, já conversei, ou que a gente já tratou aleatório e deu a caso da pessoa entender, nossa, né, o benefício que gerou isso para o paciente, aí me chamar ali, perguntar como que funcionava e a gente, né, trocar uma ideia e aí nos encaminham. Inclusive eu tenho uma paciente que estava tratando e ele falou para ela assim, tu vai ter muita infecção de repetição, te prepara. E ela não teve, por quê? Porque a gente liberou, a gente fez todo o tratamento que tinha que fazer, né? E aí daí ele falou pra ela, me conta o segredo, né? Porque tu foi minha única paciente que não teve. Daí ela contou. E ela é nutri, assim, então ela é da saúde, ela entende, né, a importância da física e tudo mais. E aí ele, na mesma hora, me passa o telefone dessa guria. Daí já me ligou, né? A gente conversou e agora ele me manda todo mundo, né? Porque é exatamente isso. Às vezes falta o conhecimento do outro lado, porque não tem obrigação de saber o que a físio faz também, né? Quem tem que ir lá bater na porta também e explicar e mostrar somos nós, fisioterapeutas, né? E hoje a gente tem o Instagram, então muitas vêm dali, né? Por exemplo, Vanessa, tu faz o tratamento lá na tua clínica e essa paciente, ela vai para casa com, assim, algum tipo de atividade, com dilatador, alguma coisa, ou basicamente só lá na clínica que tu faz esse tipo de trabalho? Ela tem o tema de casa dela, então sempre assim, quando primeiro ponto, né, é a gente passar autoconhecimento para o paciente, é entregar o espelhinho, ensinar a olhar, tem que saber as alterações que estão acontecendo ali, ela tem que acompanhar a evolução dela, e muitas têm um tabu, né, com a região íntima, então é o primeiro ponto. Muitas têm a hipersensibilidade de tocar a região, só que a gente precisa do auxílio dela em casa. Então a gente entrega ali um massageadorzinho, um vibradorzinho para fazer um trabalho com essa hipersensibilidade ao toque. Então a gente tem que primeiro reduzir essa hipersensibilidade. E o dilatador, né, ele tá ali na internet, se colocar em dor sexual, por exemplo, é a primeira coisa que aparece como tratamento. Só que o dilatador, ele é um vilão, na verdade. Por quê? Porque um músculo muito tenso, se tu coloca algo ali, ele vai se tensionar muito mais para se defender daquele agente que tá ali. É a mesma história do torcicolo. Se eu tô com a tensão aqui, eu tentar virar o pescoço, a gente leva um choque e vira de novo. Então, o dilatador, quando a gente
entrega para a paciente é quando a gente liberou tudo, não tem mais nada de dor, é para ela ter um biofeedback visual, que ela vai colocar algo ali e que não vai doer, para quando ela for lá na relação sexual ou lá na médica fazer o exame, ela já vai com a caixinha da dor dela fechada, porque senão a caixinha da dor dela fica aberta, ela não vai ter certeza se vai doer ou não, e aí quando ela vai para a relação, ela vai aqui, ó, tensa, e quando a gente tensiona, né, que nem no frio, se a gente fica encolhida, tudo vai tensionando e gera dor. Então, o dilatador é mais para percepção da paciente. Então, a gente recebe muita paciente lá que às vezes vai procurar fisioterapia, infelizmente, a primeira coisa que recebe é um eletrodo de choquinhos, que a gente chama de eletroterapia, e um saco de dilatador, né? E é triste, assim, eu peguei uma paciente agora, bem novinha, 20 anos, casou virgem, ela e o marido, não conseguiram relação, aí foi procurar atendimento, ela fez 48 sessões, ela chegava no consultório, lá, enfim, na clínica, entregava um saco de dilatador para ela, e ela mesma tinha que se penetrar, uma paciente que tu não conseguia colocar um cotonete dentro. E aí chegou um dia que ela se irritou, achou que tipo, era ela que era o problema, tentou enfiar, sangrou, se fissurou, e aí foi o problema, né? Eu te questionei justamente porque a gente sabe que isso é uma coisa frequente, né? Tu falaste ali da região genital, né? Tem um médico, que é o Dr. Eliano Pellini, ele falava muito, né? Que as mulheres, elas ficam horas no salão, fazer uma mecha ali no cabelo, vai o quê? 1h30, 2 horas, ou às vezes até uma tarde toda. E que na região genital, normalmente, tu passa a mão e nem olha, é 1 minuto, quando muito, né? Então, Exatamente. Isso é uma coisa importante, né? De ter esse autoconhecimento antes de ter problemas. Né? Exatamente, mas não é olhar para uma conotação sexual propriamente dita, sabe? É olhar para te ter ideia, assim, daqui a pouco aparece uma pinta rosa, pinta roxa, tu sabe quando saiu aquilo ali para te conversar com a tua médica e dizer, né? A semana mesmo eu peguei um paciente cheio de verruga, e disse, a tua médica chegou a olhar isso aqui? Não, nem sei, tu sabe quando que, né, apareceu isso aqui? Não faço ideia, botei o espelho, mostrei pra ela, ficou apavorada. Disse, vai no teu gineco, porque tu tem que diagnosticar isso aqui. E o que é, né? O HPV, né? E aí, o que a gente vai dizer, né? Quanto antes ela já poderia ter descoberto aquilo com, cara, um espelho, né? 10 pílulas, tu compra um espelho e olha ali a região, né? Mas ainda tem muito preconceito com a região. A criação, né? Tem muita a função da criação, religião, né? Tem uma frase que já aconteceu muito no consultório, a mãe com a criança, a mãe tem um problema de sexualidade, já sabe que tem. Aí a menininha tá sentada, ela abre a perna. Fulaninha fecha a perna, que é feio. Então tu já começa... Exatamente. O fecha a perna, que é feio, é clássico, né? O homem senta ali de perna aberta, tudo certo, todo mundo é obrigado a assistir, né? A gente tem que estar com a perna cruzada. Sem contar que cruzar a perna faz mal para o assoalho pélvico, né? Já começa por aí. Então, já começa tudo errado, né? E é comum, Vanessa, por exemplo, os parceiros acompanharem as pacientes nas consultas. O que eu faço? Quando a paciente chama ali, geralmente ela fala o que ela tem, né? Por que ela tá buscando a fisioterapia. Quando é dor e gestante, eu peço pro acompanhante vir junto, né? Porque eu acho super importante ele entender. Muitas vezes eles não entendem a dor, eles acham que é frescura, que é alguma coisa da cabeça, que é psicológico, porque isso elas ouvem a vida inteira, tá? Isso é coisa da tua cabeça, né? E, às vezes, teve uma paciente que chegou e teve que procurar 18 médicos para alguém encaminhar ela para um tratamento. Todos diziam que era para ela tomar um vinho, relaxar, que era coisa da cabeça. Então, trocar quando parceiro, eu coloco... Exatamente. Aí, quando eu vou para a maca com ela, eu pergunto se ela aceita, né, que o marido olhe, que o namorado olhe. Geralmente elas são bem de boas, e aí eu coloco, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma aderência, cada vez que vai passar algo aqui, vai doer, isso aqui é uma contratura. E aí geralmente eu pego neles essas contraturas e desço além. Eles, nossa, pois é, tu imagina, tu tá sentindo isso no pescoço, no teu ombro, imagina numa região íntima, que é uma região mais sensível, né? Como é que a fisioterapia pélvica ela pode melhorar a sexualidade, Vanessa? Ela melhora por quê? Porque se a musculatura tá tensa, né, que a maioria, não vai conseguir lubrificar direito. Não vai conseguir ter uma boa excitação. E a penetração por si só vai acabar doendo. Então, a gente sempre fala que é muito mais fácil para mulher fingir as coisas, né? Porque o homem, para ter relação sexual, tem que ter uma ereção. Se não tiver, não vai conseguir, né? Ou vai conseguir outras formas, mas não com penetração. A mulher, em teoria, para ter relação sexual, tem que estar excitada. E para estar excitada, tem que ter o quê? Uma ereção do clitóris, que é o pênis, né, feminino. Só que as pessoas não olham nem a região da vulva para ver se tem uma verruga ali. Você imagina se alguém vai olhar se o clitóris está ereto. Nem sabe que isso pode acontecer, né? E outro ponto é que acha que o clitóris é só aquele pontinho que aparece ali. Não é, né? Ele tem toda uma estrutura. Ele é exatamente a mesma estrutura do pênis. Tem a glande, tem o corpo ali, né?
E o que é o detalhe? O homem tem 4.000 terminação nervosa, mais ou menos, em média, a gente tem 10, é mais do que o dobro. Sim. Então, quem não devia ficar sem sexo, quem é? A mulher, né? Que deveria ter muito mais prazer. Só que a mulher, estando excitada ou não, tendo a ereção ali ou não, tem um buraco, né? Sim. E aí, muitas vezes, serve de buraco. Finge, né? Vou logo de uma vez para acabar, já faz 15 dias, marca no calendário ali e mata a charada. E muitas vezes com dor, com desconforto, né? A rotina da mulher é mais pesada do que a do homem, né? E a gente sabe disso, não precisa a gente não entrar no detalhe. Mas é isso, às vezes serve muito de buraco, nem ela sabe. E outro ponto, mulher também tem disfunção erétil. Quando acontece algo que não está lubrificando, que não está, né, excitada, que não tem um bom orgasmo, é músculo, né? Pode ser psicológico? Pode. Então, às vezes, quando tem algo associado com abuso, alguma coisa que realmente é da demanda, um relacionamento que não está muito bom, a gente encaminha para a terapia também. É muito raro a gente pegar uma paciente que tenha só problemas psicológicos e não seja questão física junto, né? Vaginismo, né, que é o medo da penetração, ainda é muito comum. Então, vaginismo é uma palavra bem feia, né? Sim, assim, por isso que eu falei aqui. E é o que procura no Google, inclusive quando a gente vai fazer as campanhas, a gente coloca vaginismo porque a gente sabe que vai ser uma palavra de busca, né? Hoje a gente chama mais de dor gênito-pélvica, né, para ficar mais bonitinho. Então, o vaginismo é aquela dor generalizada, que não entra nem o cotonete, que dói até no estímulo do clitóris, a pessoa não consegue, nunca conseguiu ter a penetração na vida, né? Que é o que elas referem, o que é? É como se fosse uma barreira se fechando, como se tivesse uma dor ali que espeta e como se o canal fosse apertado demais e aí quando entra, fecha. E é realmente isso que o músculo faz. A hora que vai tentar penetrar, ele vai fechar mais ainda. Por isso que o dilatador não é indicado, porque cada vez que você vai tentar colocar um dilatador, ele vai se contrair mais, vai gerar mais e mais tensão. Então, é uma tensão exacerbada ali da musculatura que impede a penetração. E aí não é coisa da cabeça, não adianta beber um vinho, não adianta usar a pomada XYZ, não adianta, né? Não, tem que fazer a liberação. É a mesma coisa quando a gente vai lá na massagista, se tem algo nas costas, uma tensão muscular, adianta beber um vinho para relaxar? Não adianta, né? Então a gente encontra muito essas orientações, né? De usar xilocaína, daí mais uma vez a mulher vira um buraco, porque daí não sente dor, mas não sente nada, né? Sim. Como é que foi a orientação que uma paciente tinha? Ah, tinha que tomar ibuprofeno à meia-noite e transar às 8 da manhã, que daí dava a janela do ibuprofeno. Né? E aí a pessoa, nessa demanda, a pessoa vai surtando, né? E o casamento vai indo, né? Então, muitas vezes, o que eu escuto? Tu salvou meu casamento, tu salvou meu relacionamento. Não fui eu que salvei, né? Eu disse, foi tu mesmo que procurou. Quem passou a dor ali do sofrimento, né? Que teve que passar por todas as sessões de físio foi tu. Mas é isso, às vezes a pessoa não tem o que fazer. Eu tive uma paciente que ela procurou, se eu não me engano, foi 16 médicos com dor sexual, não conseguia ter relação e começou a ficar nervosa porque ela queria engravidar. E ela fez 2 cirurgias de endometriose, as 2 concluíram que não tinha tecido né, suficiente que justificasse a dor. Ela fez 6 FIV, na 6ª ela engravidou. Aí grávida ela procurou fisioterapia pélvica porque ela pensou, bom, agora entrou a criança, como é que vai sair, né? E ela queria muito o parto natural. A fisioterapia pélvica que ela fez não tocou a região íntima dela, quase que nenhum atendimento. E só orientava ela que ela tinha que ter relação porque era saudável para o bebê e para o marido, e para ela. E ela disse, amada, eu não conseguia ter relação nem antes, né? Imagina agora com o bebê. Resumo da ópera, ela fez uma cesárea por outros motivos, enfim. E aí no pós-operatório, no pós-parto dela, ela tava que não conseguia sentar de dor na região. E aí uma amiga que foi visitar, falou para ela, olha só, eu também era assim, fiz físio, vai lá e faz. Não, comigo não vai funcionar, porque eu também já fiz físio e não funcionou. Eu acho que isso é meu mesmo, né? E ela, não, mas tu fez isso na físio? Não, não fiz. Tu fez isso na físio? Não, é mulher, né? E ela, então tá, então tu vai lá e tu vai marcar e tu vai. Ela veio, a gente tratou e agora ela já vai querer engravidar de forma natural de novo o segundo, né? Então é isso, muitas vezes até procura o recurso, mas não encontra, né? E essa paciente tinha condição de ir em 20 médicos e mais, um monte de especialistas, fez FIV, e quem não tem, né? Às vezes tem recurso para ir um, e ainda vai no errado, né? É por isso que hoje a gente está trazendo a Vanessa aqui, para que as pessoas saibam, né, que existe fisioterapia para solucionar esses problemas que muitas vezes ficam escondidos. Fica. E normalmente a tendência do paciente é procurar o médico.
E aí, se o médico, os 16, 22 que as tuas pacientes procuraram, não orientaram a fisioterapia. Exatamente. E às vezes porque realmente não tem esse conhecimento que a gente poderia ajudar na situação, né? Eu sempre brinco, né, que tem diferença entre médico homem e mulher, né? Que o homem não tem vagina, não tem vulva, então talvez não tenha tanta sensibilidade, mas muitas vezes a gente vê pacientes passando por colegas mulheres que também não têm essa sensibilidade, né? Sim, exatamente. Sabe o que eu acho assim chocante? É alguém dizer para uma mulher que é normal, ela perdeu urina porque ganhou bebê, e que a dor é na cabeça e que aquilo é normal. Teve uma médica que falou na UBS para paciente que ela estava indo com muita sede ao pote porque ela tinha 17 anos. Tem algumas frases assim dentro da medicina que deixa a gente às vezes meio revoltada. Mas não é só da medicina, tá? Da minha área também, não é? Não, é da idade, é psicológico, né? Então, são coisas o da cabeça é clássico, sabe? É a maneira. Eu trabalho muito com resolver problemas, né? Então, eu me coloco nessa situação, às vezes, casos mais desafiadores, mas normalmente quando tu fala isso é porque tu não sabe o que fazer com o paciente, né? É da idade, E aí tu vai levando, né? Então, é que nem lá no consultório, a gente trabalha com plano de tratamento. Por quê? Porque se a gente vende pacote de sessão, tu não te compromete com a pessoa. Terminou da sessão, tchau. Resolveu, não resolveu, ganhei meus pila, né? Tudo certo, cada um do seu lado. Se tu vende um tratamento, tu assina um contrato com a pessoa, né? Tu chegou com isso, eu vou te garantir que tu vai sair assim. Claro que tem casos que a gente não vai resolver 100%, mas a gente tem que ter um prognóstico, passar pra pessoa como que ela vai ficar, e a gente tem que entregar o que a gente acordou ali. Eu sempre falo, tinha combinado, não sai caro, né? Só que é o grande problema hoje é fisioterapia pélvica, não é só fisioterapia pélvica, tá? É a fisioterapia, no grande geral, não querer colocar a mão no paciente. Então, tu pega salas de fisioterapia com 10 boxes. Cada um deitadinho num ou lá, fazendo seus exercícios sozinhos, né? São sessões de 20 minutos, 30 minutos e tchau. Aí faz 10, repete 10, repete 10, e vai indo. A ferramenta de trabalho do físio é a mão e a cabeça, é raciocínio clínico e mão. A gente vai ter ferramentas que vão nos ajudar em alguns momentos, vamos ter, e é ótimo que tem, né, alguns recursos. Só que se tu não souber usar tua mão e tua cabeça, tu não vai entregar resultado nem para ombro, nem para joelho e nem para pélvica. Então a gente tem que atender o paciente, e quando a gente fala, e aquilo o tratamento é personalizado, é individualizado, não é a propaganda para dizer que é, não, ele é personalizado, né? Não dá pra gente pegar um protocolo de incontinência urinária lá numa eletroterapia e dizer que todo mundo que faz xixi tá fraco com o assoalho pélvico. Não é minoria, é menos de 10%. É fraqueza. E aí, a maioria dos tratamentos que é? Coloca o paciente numa eletroterapia, fazer eletroestimulação, trabalhar reforço muscular. Mas melhorou quantos meses? 2, aí mais cara, né? Então, a fisioterapia, né, pélvica, ou seja, qual área, a gente tem que resolver a causa, né? E as técnicas que vocês usam, Vanessa, é manual? Terapia manual. De liberação de contraturas, de aderências, de fortalecimento. A gente tem pezinho lá, né, que a gente chama que é os halteres da pepeca lá, mas lógico que o dedo da gente é mais forte que aqueles pezinhos lá, a gente dá carga às vezes para levar para casa, né? Mas é muita terapia manual. Aí, assim, por exemplo, um tratamento de incontinência, daí no final a gente vai tirar da maca, vai botar, pular num polichinela, pular numa cama elástica, a fazer o que ela faz no dia a dia. Eu perco xixi quando pego o meu filho que tem 15 quilos. A gente bota uma mochila lá com 15 quilos, vai pegar os 15 quilos para não perder o xixi, né? Então a gente tem que treinar também a parte funcional, porque a gente tem que devolver esse paciente para a função dele, para a funcionalidade. Não adianta eu querer tratar o assoalho pélvico dele só para ele correr se ele nem corre, né? Se ele pula. Então a gente tem que tratar o que o paciente quer, não o que eu quero que ele fique bem, né? Fisioterapia pélvica no trauma sexual, Vanessa. Sim, muito comum, né? A maioria dos pacientes que tem dor sexual, aquela dor, né, do vaginismo, entre aspas, a maioria teve algum histórico de abuso, né? E o abuso é sempre em casa. É dificilmente ser na rua, né? Por um familiar. Então, que nem eu comentei ali antes, tem o fator emocional, na hora já encaminho, já passo os contatos que eu tenho de confiança, né? Que são terapeutas sexuais, eu sei que são bons. Hoje a terapia sexual é uma terra sem lei também, né? Qualquer um é terapeuta sexual. Eu tô fazendo uma formação, mas não para atuar, só para poder entender um pouco mais essa área, né? E é difícil, às vezes, também tu encaminhar a pessoa para um profissional que ela se encaixe, que ela goste e que realmente trate. Porque é isso, até ela chegar em ti e ela falar, às vezes fala assim, eu nunca falei isso pra ninguém. Daí ela tá se abrindo, então ela vai ter que contar essa história pra outra pessoa. E aí, às vezes, o que eu falo? Eu vou te encaminhar pra pessoa, tu chama ela, se tu gostar, eu já passo o teu caso, então eu já te economizo de falar. Mas o que acontece na musculatura? É aquela musculatura que foi abusada, então ela tá
retraindo, ela tá tensa, né? E aí, cada vez que alguém vai tentar ter uma relação, que alguém vai tentar penetrar ali, seja até no exame ginecológico. Lá na maca, às vezes, a gente não consegue avaliar o paciente no primeiro dia. A gente avalia de calcinho, a gente, né, vai mais pelos achados clínicos ali do que pelo próprio achado clínico, o físico. Então, a gente primeiro, tem pacientes que eu peço, olha, primeiro tu faz terapia, depois tu volta. Porque nós vamos ficar aqui, não assim, tocar a região que tem que tratar, e tudo bem, tu não vai se sentir à vontade. Então, a gente tem que ir ganhando a confiança da paciente também, né? Então, às vezes é de calcinha, ressensibilização, né? Pegar o espelhinho, olhar junto com ela, mostrar que, né, é uma região importante da vida dela, que é um órgão genital que não é só sexual, né? Mas é bem importante. É muito difícil a paciente tratar só com terapia, né? Sim. Vanessa, mais alguma coisa assim que tu queira nos passar do teu trabalho, do teu dia a dia? Façam fisioterapia. Não, a fisioterapia, eu acho que é um divisor de águas na vida de muitas mulheres, não é puxar a brasa, né? Mas é o que a gente escuta todo dia. Se a gente olhar lá no Google, tem muitos depoimentos de textão, assim, porque, é só perder um xixi. Não é só perder um xixi, né? Tu tá no meio de uma reunião ali, tu espirrar e se mijar toda. Eu digo que se tivesse que escolher um sintoma assim mais constrangedor, assim, eu acho que é a perda urinária. A perda urinária. E, né, hoje essa paciente, ela não conseguia me falar do caso dela, porque cada vez que ela ia falar assim, daí eu perco fezes em tal lugar, ela vai 8 vezes por dia ao banheiro, né? Ela não sai mais de casa. E aí tu devolver a função para uma musculatura, devolver a funcionalidade para a pessoa. Eu tive uma paciente de incontinência fecal também, não fazia mais nada, não saía de casa, né? Se restringiu, não ia nem na missa. Porque ela sabia, tinha um cheiro, aquela função toda. Aí quando eu liberei ela disse assim, agora eu tô com medo de viajar. Aí eu, não, pode ir, tu vai ver, vai estar tudo certo, já faz um tempo que tu não perde. Ela foi até Nova Petrópolis, forrou todo o banco do carro, levou roupa, aí foi e voltou e me mandou um texto de 2 páginas, né? Porque não tem como tu não virar uma chave na tua vida, né? E hoje a gente tem 50 anos, tem mulheres parindo com 50 anos, a gente tá no mercado de trabalho, né? Antigamente, não muito antigamente, mas há 20 anos atrás, 50 anos era bisavó, né? E não que hoje não seja, tem também, mas a nossa qualidade de vida tá mudando, a nossa, né, condição também de tudo, né? E principalmente de trabalho. Como que tu vai estar no mercado de trabalho, numa reunião de negócio, atendendo um paciente, atendendo um cliente e tá ali perdendo xixi, né? Não dá, não tem como, né? E tem tratamento. E uma coisa que é triste, assim, que é um tratamento que infelizmente não é para todos os orçamentos, assim, porque acaba sendo um investimento mais alto, né? Tanto da parte profissional da gente que tá sempre atrás de boas formações e para quem investe. E hoje a gente sabe que tem disponível no plano de saúde, mas nem sempre também tem uma boa qualidade de atendimento, né? Porque a gente pega muito remanescente lá de plano, que foi lá, fez 10, 20, 40, a menininha lá fez 48 sessões, né? Saía de Gravataí 3 vezes por semana, atravessava a Zona Sul. E daí, né, às vezes frustra muito mais a paciente, inclusive, né? Mas o recado que eu dou é não fique, né, também. Às vezes a pessoa tem outras prioridades na vida, né? Então, a fisioterapia é caro, mas é caro quanto, né? Então, às vezes dá pra abrir mão, né, do molho de gel, dos cílios, né? Todo mundo quer ficar bonito, mas dá pra gente ter algumas escolhas na vida, né? Prioridades, assim. E eu acho que saúde sempre em primeiro lugar, né? E como é que as pacientes, né, os nossos telespectadores aqui conseguem te encontrar, Vanessa? Em Gravataí eu atendo bem do ladinho do shopping, que é na Centenário. Tem o @ ali da clínica, que é a Saúde da Pelve. Tem o meu também, que eu acho que tá a doutora Vanessa Michel. E na Lotus também, todas as quintas-feiras, que fica ali na Carlos Gomes. Tá ótimo. Muito obrigada, Vanessa, Imagina, pela tua explanação. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. É bom saber que a gente pode contar contigo, né? E que as pessoas saibam que esse tipo de tratamento, ele existe. Né? Eu também gosto de deixar uma mensagem, né, que toda mulher ela merece viver sem dor, sem constrangimento, sem medo e sem vergonha do próprio corpo. Então nós estamos aqui para justamente levar essas informações para que as pessoas saibam que esse tipo de tratamento existe. Muito obrigada, Vanessa. Imagina, eu que agradeço.